Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. E hoje a nossa temática é: você quer ser curado? Daqui a pouquinho nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes à sua mente e ao seu coração. Mas antes disso, aquele bate-papo que você já tem se acostumado. E hoje, com muita alegria, eu recebo aqui nos nossos estúdios reverendo Robinson Grangeiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba, também conselheiro da PECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Reverendo Robinson, que alegria tê-lo conosco, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que bom, Rodrigo. Na verdade, a alegria é minha estar aqui com você e com todo o pessoal do nosso programa, e vai ser um tempo muito gostoso da gente conversar um pouco sobre essa temática. Você quer ser curado? Eu acho que todo mundo quer. E nesse sentido, reverendo Robinson, né, essa temática vem exatamente de um episódio em que Jesus realiza uma cura em uma pessoa que já vinha sofrendo de uma enfermidade há cerca de 38 anos. E um dos grandes questionamentos que as pessoas têm, né, e que se fazem a respeito de Deus é: por que esse tipo de coisa acontece? Por que Deus permite esse tipo de sofrimento? E essa, então, já é a nossa primeira pergunta, começando com coisas fáceis. Olha só, ele quer que eu resolva um problema que é milenar, que é o problema do mal e do sofrimento. É um problema sobre o qual, você sabe muito bem, Rodrigo, muitos teólogos e filósofos já se debruçaram. E não é tão simples, porque às vezes as pessoas querem colocar sobre os ombros de Deus a razão de todo o mal e de todo o sofrimento. E se esquecem que existe uma responsabilidade humana. E essa responsabilidade humana, o ser humano criado como um ser humano responsável diante de Deus, um ser moral, ele traz sobre si uma série de possibilidades de sofrer como consequências das suas decisões e dos seus atos. Embora nem sempre o sofrimento de alguém está atrelado diretamente a um mal, um pecado, uma transgressão que essa pessoa tenha cometido. Mas o fato é, e eu gosto de fazer essa ilustração, que se todos estiverem num navio e um determinado capitão, o comandante da embarcação, tomar uma decisão errada, equivocada, e esse navio vier a naufragar, todos estarão de uma forma ou de outra afetados pela má decisão do comandante. E houve uma má decisão lá atrás. E a má decisão foi a decisão de Adão. Quando ele se rebela contra Deus, ele, como cabeça federal, aquele que representava toda a humanidade, ele traz sobre si e sobre todos os seus descendentes a consequência do pecado. E a consequência daquele pecado original é tudo aquilo que hoje nós vivenciamos. E com o passar do tempo, parece que a humanidade vai caprichando nos seus males e trazendo sobre si uma série de consequências. Aquela mulher, Jesus não diz que ela, na verdade, pecou e por isso estava enferma, mas certamente ela estava enferma porque a enfermidade faz parte dessas consequências do pecado. E isto atinge pessoas que creem em Deus e pessoas que não creem em Deus. Então, o mal e o sofrimento são realidades que o ser humano vivencia, quer sejam responsáveis cada um por cada pecado e por cada consequência dele, ou simplesmente pelo fato de estar no grande barco chamado humanidade. É verdade. E pastor Robinson, a Bíblia nos afirma que o Messias, né, que viria, levaria sobre si as nossas enfermidades. O que isso efetivamente quer dizer? Eu acredito piamente, Rodrigo, que ali nós temos uma ideia de que o profeta Isaías, no capítulo 53, esse é o texto que é citado por você, ele está falando de um cuidado, de uma cura integral. Ou seja, o Deus que enviaria o seu Filho, como de fato enviou o Messias, o Deus encarnado, Jesus Cristo, não cuida apenas de nossos pecados e da nossa destinação eterna, mas ele também cuida das nossas enfermidades. Inclusive, o próprio termo salvar, ao longo da Escritura Sagrada, tem certos significados. Ele pode significar, por exemplo, livrar do mal, salvar no sentido de livramento. Ele pode significar curar. A tradução no Novo Testamento do verbo sozo, que significa salvar, também pode ser salvar de uma enfermidade. Portanto, naquele Isaías 53, a ideia basicamente é que Deus traz sobre o seu Filho todas as consequências
daquele pecado original que nós falávamos há pouco, e que essas soluções divinas, ou essa grande solução divina de uma salvação integral, cuida do homem como corpo, cuida do homem como alma e espírito, em outras palavras, cura o homem de maneira integral. Não há nenhuma área da existência humana que não seja positivamente afetada pela obra expiatória de Cristo. O que isso não significa, e que muitas vezes tem sido equivocadamente interpretada, é que uma vez que nós já temos essa substituição de Cristo feita no Calvário das nossas enfermidades, é imputada sobre ele essa enfermidade, que nós então não iremos mais adoecer. E isso é uma inverdade. O fato é que grandes servos de Deus já passaram por enfermidades, todos nós, de uma forma ou de outra, iremos passar, e isso não significa desfavor de Deus. Pelo contrário, na enfermidade, Deus revela o seu conforto, o seu consolo, Ele cura, Ele cuida, e muitas vezes faz isso com uma simples palavra, como fez com aquela mulher, mas também faz por meio de médicos, de terapias, de medicamentos, porque Deus é quem dá ciência ao homem para, inclusive, encontrar soluções na ciência para os males do corpo e da alma. É verdade. Por falar nisso, pastor Robson, além das enfermidades físicas, muitas pessoas lidam também com algumas enfermidades emocionais. Inclusive, nós estamos no mês de setembro e é tempo de se falar, né, sobre a prevenção do suicídio, e isso muitas vezes está conectado a questões e aspectos das emoções. O que a Bíblia e o Evangelho têm a dizer sobre esse assunto? Eu não tenho dúvida, Rodrigo, que hoje não há nenhuma questão que possa ser mais importante para uma saúde integral do ser humano do que a ideia de que ele não apenas adoece e, consequentemente, adoece e morre no corpo por doenças biológicas, orgânicas, mas também adoece da alma. Nós encontramos uma sociedade adoecida da alma. E esta psicossomática, ou seja, essa interação que existe entre o corpo e a alma, em que muitas vezes o que está acontecendo nas nossas emoções afetam o que está acontecendo no nosso corpo, é uma realidade inclusive bíblica. Você quer ver um exemplo? Quando o salmista Davi, no Salmo 32, ele está lidando com uma questão daquele pecado oculto que havia até então oculto, não aos olhos de Deus, mas aos olhos de todos, que ele havia cometido com Batseba, ele tem uma expressão que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e a minha alegria se tornou em sequidão de estio. O que significa aquilo é que Davi começava a sofrer a angústia daquele pecado cometido, que não tinha sido tratado, e que certamente trazia para ele um peso de uma culpa que ele não conseguia lidar. E aquilo que era da alma dele, ele diz que os seus ossos chegavam a doer e que a sua alegria perdeu-se completamente, até o apetite pela vida. A gente percebe que ali havia uma questão de pecado, mas às vezes existem questões como, por exemplo, quando nós sofremos o dano de alguém, nós não pecamos, mas alguém pecou contra a gente, aquela tristeza que acontece da nossa alma tira o ânimo. E esse ânimo muitas vezes deprime o estado imunológico do corpo, faz com que ele fique mais suscetível a adoecer. Muitas vezes você perde a habilidade de interagir socialmente e aí você deprime suas relações sociais, sua rede de apoio de amigos, de pessoas da igreja, você se isola. E esta é a razão porque muitas emoções doentias hoje são causadas por situações sociais. Algumas situações emocionais acabam acarretando situações biológicas, orgânicas de doença, de modo que olhar o ser humano, Rodrigo, como um todo, a gente às vezes divide didaticamente corpo, alma, espírito, se você for tricotomista, se você for dicotomista, corpo e alma, mas essa é só uma divisão didática. De fato, o ser humano precisa ser visto como um todo. E nesse mês em particular que você mencionou, a valorização da vida é fundamental. Ter força para viver. E essa força a gente sabe que vem de uma saúde integral. Corpo e alma bem ajustados, funcionando bem e em equilíbrio dinâmico, que é justamente aquilo que Deus nos garante. E quando diz
que Ele nos dá vida e vida com abundância, vida com qualidade. E pensando nessa perspectiva, Pastor Robson, né? Você disse sobre essa questão das enfermidades físicas, emocionais e o aspecto, né, espiritual. Aqueles que ainda têm os seus olhos fechados, né, para o Evangelho, não conseguem, né, compreender de fato toda essa situação que nós pintamos aqui ao seu redor. O que isso de fato gera na pessoa? Essa questão, né, espiritual, como que ela pode ser efetivamente então curada, já que a gente está falando, né, daqueles que querem ser curados? Eu não tenho dúvida que a cura para o homem em todos os aspectos, ela vem por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que cura, Jeová Rafá. E cura não apenas o corpo, cura a alma, cura os relacionamentos quebrados e cura principalmente aquilo que eu chamo de espinha dorsal do bem-estar, que é estar bem com Deus. É impossível você ter uma vida plena com todas as interfaces da sua existência se você não estiver bem com Deus. E é nesse sentido que voltar-se para Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, é o caminho para um bem-estar integral do ser humano. Jesus Cristo fala isso claramente quando diz, lembrando a profecia de Isaías, que o Espírito de Deus estava sobre ele e ele pregava boas novas, mas também curava, consolava aflitos e quebrantados de espírito. Então, eu não tenho dúvida que uma espiritualidade sadia e cristocêntrica é fundamental para uma vida plena de saúde de corpo, alma e de relacionamentos. Amém. E você que está nos acompanhando, não sai daí não. Daqui a pouquinho nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A temática desse programa, você quer ser curado? Nosso Verdade e Vida volta já já. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Eu quero compartilhar com você, no programa Verdade e Vida de hoje, uma palavra consoladora, uma palavra para abençoar o seu coração. Vamos basear esta palavra em João capítulo 5, versos 6 a 9. Vamos ouvir a leitura deste texto. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Era uma festa em Jerusalém e Jesus vai para esta festa. As multidões celebram e festejam. Entretanto, Jesus deixa os festejos, as alegrias múltiplas desta festa para ir ao tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Nesse local, diz a Escritura, que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos,
paralíticos em 5 pavilhões. E no meio havia uma espécie de tanque, onde havia uma crença dos enfermos ali, que periodicamente descia um anjo e agitava a água. E o primeiro que pulasse nesta piscina, nesse tanque, era curado de qualquer doença que tivesse. É claro que esses enfermos que estão ali não eram enfermos como temos hoje na maioria dos nossos hospitais. Pessoas que entram, são tratadas, curadas e retornam para sua casa. Porque o texto nos informa que ali havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Em outras palavras, problemas que a medicina não tinha resposta e ainda não tem. Doentes incuráveis, problemas insolúveis, insanáveis. Gente estava ali com a esperança morta, achatadas pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pelo desprezo. E diz a Bíblia que Jesus vai e percorre esses pavilhões e ele identifica um homem, talvez a maquete do sofrimento, talvez o espectro da dor, o cenário mais assombroso da desesperança humana. E diz o texto, sabendo Jesus que ele estava assim há 38 anos. Isso é um fato muito, muito relevante a ser destacado. Relevante porque Jesus tem conhecimento de tudo e de todos. Nada escapa ao seu saber. Portanto, Jesus não só vê o problema daquele homem, rendido à doença, lançado numa maca, talvez rota, mal cheirosa, há tanto tempo. Jesus sabia exatamente quanto tempo ele estava sofrendo, as causas do seu sofrimento, porque o texto prosseguindo no verso 14 diz que o passado daquele homem tinha sido a causa da sua paralisia no presente. Então preciso lhe dizer que Jesus sabe quem é você, sabe de onde você veio, sabe como você está, sabe as dores que açoitam o seu coração, os vendavais que fuzilam a sua alma. Ele sabe exatamente qual é o seu diagnóstico, muito melhor do que você mesmo sabe a seu respeito. E Jesus, então, diante do conhecimento pleno, absoluto, diante da sua onisciência, Jesus faz para esse homem uma pergunta maravilhosa. Você quer ser curado? Esta é uma pergunta emblemática, porque você pode até pensar como um enfermo, um doente, não gostaria de ser curado? É muito óbvia essa pergunta, é o óbvio ululante, diríamos nós. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Você quer ser curado? Há muitas pessoas que se acomodaram com a doença. Há muitas pessoas que não acreditam que o seu quadro, por mais assombroso, possa ser revertido. Há pessoas que creem nesse determinismo cego da crença e filosofia de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não há janela de escape, não há porta de saída. Talvez você está também com a esperança morta. E Jesus está perguntando a você, você quer ser curado? Jesus não pergunta para aquele homem quanto tempo você está sofrendo. Jesus não pergunta para ele qual é a causa do seu sofrimento. Jesus não pergunta para ele se ele tem condições de ajudar a si mesmo ou se outras pessoas já tentaram ajudá-lo. Jesus só faz uma pergunta, você quer ser curado? É a pergunta que eu lhe faço também neste momento. Eu não sei qual é exatamente a luta que você vive, o drama que você passa, eu não sei exatamente quais são os horrores que assustam a sua alma, eu não sei quais são os cipós da vida, as algemas invisíveis que prendem você, que amarram você, que tornam você uma pessoa escrava do medo.
Mas Jesus está hoje perguntando a você: você quer ser curado? Você quer ser curado? Diante desta pergunta maravilhosa, Jesus escuta uma resposta confusa. Porque quando você faz uma pergunta objetiva, você espera uma resposta objetiva. E a resposta daquele homem deveria ser: sim, eu quero ser curado. Não, eu não quero ser curado. Mas ele não responde nem sim nem não. Ele responde: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Eu sempre fico na fila. A minha esperança esbarra-se na impossibilidade intransponível que eu tenho de me locomover. Eu estou fadado a morrer neste lugar, sem qualquer esperança de cura, de libertação, de voltar à minha vida. Este homem não nasceu paralítico, ele ficou paralítico. E já estava assim há 38 anos. Quando este homem dá essa resposta evasiva, confusa, ele está mostrando que ele tinha um drama maior do que a própria paralisia. Ele era um ser abandonado, esquecido, talvez uma sucata humana, talvez um aborto vivo. Talvez ele sentisse dentro dele esse sentimento de monturo, de ser jogado na lateral da vida, sem qualquer perspectiva de futuro. Talvez você que está agora me ouvindo se sinta assim, desprezado, abandonado, esquecido, marginalizado, sem chance, sem oportunidade. Ninguém te vê, ninguém olha a sua condição, a sua situação, e você está ao léu, à deriva, rendido ou entregue à sua própria sorte. Diante desse fato, diz o texto que Jesus dá para esse homem uma ordem maravilhosa. Levanta-te, toma o teu leito e anda. É curioso isso, porque parece-nos que se a primeira pergunta de Jesus era óbvia demais, queres ser curado, agora a sua ordem é absurda demais, porque tudo que um homem deseja fazer na vida, um paralítico, é andar, e é tudo que ele não consegue fazer. Mandar um paralítico andar é uma ordem ineficaz. Ele não consegue andar. Como um cego não consegue ver, como um surdo não consegue ouvir, como um morto não consegue viver. Mas é maravilhoso que quem dá a ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Jesus, certa feita, lá em Cafarnaum, estava dentro da sinagoga e entrou um homem, diz a Bíblia, com a mão direita, a mão destra, ressequida. E Jesus olha para aquele homem e diz: fica de pé. Depois Jesus vem para o meio. Depois Jesus diz: estenda a tua mão. E aquele homem cuja mão, cujo braço direito estava seco, estendeu a mão. E a mão foi recuperada na hora. Certa feita chegou para Jesus um leproso, tomado de lepra, com seu corpo carcomido pela doença, apodrecendo vivo. E se prostra diante de Jesus e diz: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido dele, tocou e disse: quero, fica limpo. E imediatamente o homem ficou limpo. Jesus chegou na beira da sepultura de Lázaro. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias, já cheirando mal. E Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E o morto escutou a sua voz. A morte largou as suas garras de Lázaro, e ele ressurge, e ele ressuscita, porque quem dá ordem dá o poder para que a ordem se cumpra. Você não consegue livrar a você mesmo, você não consegue purificar a você mesmo, você não consegue perdoar a você mesmo, você não consegue se levantar com as suas próprias forças. Mas Jesus está dizendo hoje para você: levante-se.
É Ele quem vai levantar você, Ele quem vai dar poder para você se erguer, Ele quem vai perdoar, Ele quem vai restaurar, Ele quem vai fazer tudo novo na sua vida. Levante-se. E diz a Bíblia que diante desta ordem maravilhosa, há um resultado maravilhoso, porque imediatamente o homem se levantou e pôs-se a andar. Hoje Jesus é poderoso para libertar você, para perdoar você, para curar você, para restaurar você, para fazer tudo novo na sua vida. Não importa o drama que você esteja vivendo, o pecado que tenazmente assediou você, as correntes do mal, do vício, das mazelas da vida que prenderam você com as suas garras possantes, o libertador chegou, o Salvador chegou. Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra está aqui para curar você, para levantar você, para restaurar você, para fazer tudo novo na sua história e na sua vida. Hoje, você pode fazer a decisão e tomar a decisão mais importante da sua história. Talvez você esteja no seu tanque de Betesda. Talvez ao seu redor você vê muita gente machucada pela vida, ferida, doente, escravizada. De vez em quando você escuta que alguém foi liberto e você passa ano, décadas e ainda se mantém prisioneiro. Talvez a sua esperança esteja achatada, esmagada. Talvez a sua esperança esteja morta. Mas Jesus chegou e chegou na sua vida para fazer um grande milagre na sua vida, para restaurar a sua sorte, para dar a você salvação, vida eterna, para dar a você este presente que dinheiro não compra, que obras não merecem. É de graça a salvação, o perdão, a vida eterna. Eu quero orar com você, colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Onde você está, ore comigo neste momento. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela esperança que ela nos traz, te agradecemos por Jesus, o teu Filho, o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aplica esta palavra, Senhor, ao coração daqueles que nos assistem. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa de hoje teve o tema Você Quer Ser Curado? E espero que você tenha sido muito abençoado, assim como eu, por meio de tudo que aconteceu aqui. E se você quer compartilhar esse programa com seus amigos, parentes, pessoas próximas a você, é muito fácil de fazê-lo. Basta entrar em contato conosco, o telefone está aparecendo aí, é o código de área 11 947 18 94 50 e por meio do WhatsApp você vai mandar a mensagem vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber aí na sua casa, no seu telefone, esse programa para você poder compartilhar com quem você quiser. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos siga nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPB Oficial. Você pode também acompanhar os outros programas que já passaram por aqui semana a semana no Verdade e Vida, tanto no YouTube do IPB Oficial, como também no youtube.com/programa Verdade e Vida. Deus abençoe você e a sua semana, porque na próxima semana nós estaremos aqui de volta, nesse mesmo horário e neste mesmo canal.